E durante todo o texto, durante toda a parte 2, você vai perceber isso. Eles condenam, Marx e Engels condenam enormemente essa questão de que, não, é essa parte aqui do proletariado que eu defendo. Não existe isso. Aliás, tem um negócio curioso, eu já discuti com várias pessoas, que são duas palavras que a gente confunde muito. E o próprio Marx e Engels, de vez em quando, deixam a gente meio na dúvida. O operário e proletário. Eu acho que também tem eu vou citar para vocês daqui a pouco, nesse mesmo parte 2, Proletários e Comunistas, quando ele fala da família e dos filhos dos operários, acho que isso fica bem claro. Porque o operariado, né, é o operário, o cara que é o trabalhador que opera, que bota em andamento a produção. E o termo proletário? O que é o proletário? É isso mesmo. Proletário, na Roma antiga, era aquela camada mais baixa da população que não tinha nenhuma função social a não ser reproduzir os filhos para o consumo da sociedade hierarquizada da Roma antiga. Então, a palavra prole, você tocou muito bem, a palavra prole vem daí, proletário, vem de prole, ou seja, os seus filhos. Ou seja, era uma camada mais baixa da população que gera nova mão de obra para... Então, tem horas que, vocês podem reparar que no Manifesto Comunista e vários outros textos, tem horas que eles usam o termo operariado e tem horas que eles usam o termo proletariado. Quando eles usam proletariado, eles mostram nesse sentido mais amplo, que nessa parte, exatamente nessa parte do manifesto, ele vai falar da família, né? Deixa eu ver se eu separei aqui, não sei se eu separei aqui, mas está aqui. O negócio dos filhos. Eu trabalhei com eles, Ernesto, 2 semanas atrás, até a diferença do proletariado, operariado. Isso. Eu trabalhei as classes sociais. Aqui, aí tem, nessa parte aqui do manifesto, ele diz assim: censurai-nos por querermos suprimir a exploração da criança pelos pais? Quer dizer, mas essa é a realidade. Que os pais botavam a criança no mundo para ser explorada também. Então aí ele diz assim: confessamos esse crime, mas dizei vós, nós suprimimos as relações mais íntimas ao pormos no lugar da educação doméstica a educação social? Quer dizer, é esse sentido. Marx defendia a disseminação da educação pública. Exatamente. Tem um pedação desse capítulo do livro, ele fala da questão da educação social e a educação de classe. Um pedação desse capítulo ele fala sobre isso. A diferença entre o que é uma educação de classe e o que é uma educação social. Eu daqui a pouquinho vou ler esse trechinho aqui para vocês. Então, quando ele diz o interesse do movimento total, é porque aí sim ele está falando do proletariado como um todo. É o operário, mais a sua prole, a mulher, os filhos, etc. Tal. Então ele tem essa visão do total, os dois têm, né? Porque esse texto a gente nunca sabe quem escreveu o quê. É um troço fantástico, esse texto é maravilhoso. Uma coisa interessante da gente perceber é que o Manifesto Comunista foi escrito em 1848, se eu não estou enganado, foi escrito em 2 meses ou 3 meses. Não demorou muito para ficar pronto, não. Foi rapidinho. E os dois quase não se encontravam. Porque um estava participando do movimento da Inglaterra, outro estava participando do movimento da Bélgica. E como é que eles conseguiram concatenar esse pensamento? Sem internet, não, sem internet, sem telefone celular. E depois partiram na Alemanha para participar da Revolução. Hein? E depois partiram para a Alemanha para participar da Revolução. Exatamente, aí foram para a Alemanha para participar do Levante. Né? Quer dizer, é difícil você entender como é que foi. Uma coisa que eu gosto de brincar muito com isso, você já ouviu eu falando isso. Marx, que a gente sempre lembra do Marx, aquela figura barbuda, cabelo branco, né, todo desgrenhado.
Marx escreveu o Manifesto Comunista, ele tinha 30 anos de idade. Ou inveja, se investir. Escreve se investir seus... Cara, eu estou com 69 e não escrevi nada ainda na minha vida, cara. Eu estou com 69 e não canso de ler só. Pô, até agora eu só consegui ler, pô, e nem entendi tudo ainda, mas tudo bem. Então, o cara tinha 30 anos de idade quando escreveu isso aqui, pô. E já tinha escrevido Crítica da Filosofia do Direito, Manuscritos Econômicos Filosóficos, Ideologia Alemã. Não, e é a Crítica à Filosofia do Direito, você citou, Crítica à Filosofia do Direito, mas... Manuscritos, Ideologia Alemã. E a Ideologia Alemã. E o do judeu, qual é o mesmo nome? A questão judaica. Sobre o judeu, A questão judaica. A questão judaica. Tudo isso antes do manifesto. Aliás, eu estou relendo a questão judaica, que até hoje eu não tinha entendido, agora eu estou relendo. Muito interessante. Bom, passando adiante então, eles dizem o seguinte, reforçando essa visão de que o comunista não é nada inseparado do movimento, né? O comunista, ele tem que estar junto com o movimento. Então eles dizem o seguinte, os comunistas são, pois, na prática, o setor mais decidido, sempre impulsionador dos partidos operários de todos os países. Então, na prática, os comunistas, eles não têm a sua ideia própria. Eles estão impulsionando o movimento em todos os momentos. Aí eu anotei aqui, ó, nota A da página do Érico aqui. Aí o Érico fala o seguinte... Mas quando Marx fala da necessidade do partido político, do proletariado, ele quer dizer somente que a classe operária tem que se lançar na luta política como classe para si, coisa que naquela época não era tão natural, como hoje poderia parecer. Mas de que forma concreta essa luta política da classe se daria, Marx não podia prever ainda. Por quê? Porque naquela época, e quem viu a minha aula, está no ar ainda, sobre a Primeira Internacional, a Primeira Internacional tinha uma divisão profunda. Uma parte da Internacional achava que os operários não deveriam participar da vida política, só da luta sindical. Proudhon, né, Bakunin, Kropotkin. Não, o trabalhador só tem que... É o que eles chamavam da luta direta, não tem que participar da política. Marx e Engels começam a defender dentro da Internacional que sim, o operariado tem que participar da vida política. Então, essa discussão que o Érico ressalta é exatamente essa questão. Será que o operariado tem que participar da luta política? Então, quando eles dizem que é um partido comunista, talvez eles não estivessem pensando com a visão de partido que nós temos hoje, mas sim de que o operário tem que participar da luta política. Isso é muito complicado para a gente hoje, tanto tempo depois, começar a perceber essa diferenciação. Uma coisa é o partido como nós entendemos hoje. Outra coisa é a luta política, porque uma parte da esquerda, vamos dizer assim, entre aspas, né, da Internacional, achava que não precisava, a classe operária não precisava participar da luta política, que a luta política era um troço da burguesia. E tanto que eles chamam da luta direta, o que era a luta direta, né? Não, o operário só tem que... Aliás, os anarquistas até hoje ainda pregam isso. Não, a classe trabalhadora só interessa a luta direta. A luta direta é o quê? É o confronto com o patrão, sem passar pelo terreno político. Os anarquistas até hoje defendem essa posição. Então Marx e Engels, o que eles fazem? Não, nós temos que participar da vida política sim, mas temos que participar da vida política enquanto classe. Não é participar da luta política alheio à sua situação de classe. Essa é a grande questão do Manifesto Comunista. Essa é a questão que o Manifesto Comunista levanta para a gente. Enquanto classe, nós temos que ter a vida política. Agora, se nós não atuamos enquanto classe, então também não adianta atuar na vida política.
tem uma parte que eu acho muito interessante e que eu acho que aí o Ponciano conhece muito melhor do que eu, que ele diz o seguinte, uns 2 ou 3 parágrafos abaixo disso, Marx e Engels escrevem o seguinte: o objetivo mais próximo dos comunistas é o mesmo do que de todos os restantes partidos proletários. Formação do proletariado em classe, derrubamento da dominação da burguesia, conquista do poder político pelo proletariado. Aí vem a parte que eu destaco fundamentalmente. As proposições teóricas dos comunistas não repousam de modo nenhum em ideias, em princípios que foram inventados ou descobertos por este ou aquele melhorador do mundo. A 11ª tese sobre Feuerbach, depois o Ponciano pode falar isso para vocês. Tem a ideia, né, nos Institutos Jovem Marx, e descobre, entre aspas, o Marx anticomunista como jovem, porque a ideia que chegava de comunismo na Alemanha era aquelas frases: antes de mudar o mundo, temos que mudar a nós mesmos. Né? O comunismo é o humanismo, o comunismo é o amor pelo próximo. Eu falei, isso aí eu não quero, não. Eu acho que nesse parágrafo, eu acho que nesse parágrafo aqui, Marx e Engels, eles explicam a 11ª tese sobre Feuerbach, que diz o quê? Aos filósofos até hoje foi dado explicar o mundo, a nós cabe mudá-lo. Eu acho que está aqui, esse parágrafo explica a tese sobre Feuerbach. E eu acho que ele coloca isso muito claramente. Está aqui, os comunistas não vieram aqui para explicar mais nada. Agora nós temos que mudar. Eu acho genial, cara. Vicente Mateus já me via com a problemática, eu quero solucionar, esquecia. Eu acho genial, a capacidade daqueles dois era um troço assim, sei lá, pô, não dá para descrever. Acho que o mundo está precisando de alguma coisa parecida. O que distingue o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Aí vem a outra discussão que existia na época. Não, os comunistas querem acabar com a propriedade em geral, então aquilo que o trabalhador conseguiu conquistar com o seu trabalho, aliás, esse discurso ainda existe até hoje. Né? Aquilo que o trabalhador conseguiu conquistar com o seu trabalho, com o seu esforço, uma casinha, né? Não, os comunistas querem... Não, aí no Manifesto Comunista os dois são claros. Não, nós não queremos acabar com a propriedade, nós queremos acabar com a propriedade burguesa, a propriedade dos meios de produção. Essa propriedade, e vocês já acabaram, porque a maioria não tem acesso. Não, mas ele fala isso logo adiante, ele fala isso aqui logo adiante, exatamente. Olha aqui, ó, eu separei isso aqui logo adiante. Não, primeiro eu tenho que citar isso aqui. Nesse mesmo parágrafo, esse aqui é muito curioso, hein? Também é diferença de edição. Ele diz assim: mas a moderna propriedade privada burguesa é a expressão última e mais consumada da geração e apropriação dos produtos que repousam em oposições de classe na exploração de umas pelas outras. Então, nas 4 primeiras edições do Manifesto, o texto é exatamente esse, né? Na exploração de umas pelas outras. Na edição de 1888, já revista por Engels, ele substitui, e a frase fica assim: na exploração da maioria pela minoria. Eu acho que é muito mais objetivo, é muito mais direto essa segunda versão, que já é de 1888. Né? Se não me engano, Marx já tinha morrido, acho que ele morreu em 1881, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, essa correção que Engels faz, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está colocando agora. Inclusive com o parágrafo que vem depois, que ele vai discutir exatamente isso. Ou falar da moderna propriedade privada. Primeiro ele disse assim: propriedade fruto do trabalho, conseguida, ganho pelo próprio. Falar da propriedade pequeno-burguesa, pequeno-camponesa, que precedeu a propriedade burguesa, não precisamos de abolir. O desenvolvimento da indústria já aboliu. O desenvolvimento do capitalismo já acabou com essa propriedade que o trabalhador tinha.
o pequeno proprietário rural já tem. O Brasil é um grande exemplo. A pequena propriedade rural já foi engolida há muito tempo pelos latifundiários. A pequena propriedade, por exemplo, o artesão, que durante anos e anos e anos e anos o cara se orgulhava de ter a sua profissão, ele era um artesão. O artesanato já foi engolido pela indústria há muitos anos. Tanto que, hoje em dia não, tem uns anos aí que eu já escutei essa frase, né? Industrianato. Não é mais artesanato, é industrianato, porque industrializaram o artesanato. Ernesto, me permite uma piada, é que o pequeno bolsominion, ele pensa que o MST quer tomar o Fiat Uno que ele comprou em 60 prestações. Não, olha, vamos ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo, rapidinho, bem rapidinho. Há muitos anos atrás, foi em 2005, 2006, por aí, eu fazia uma série de palestras para o pessoal da CNPL, quem não conhece, é a Confederação Nacional das Profissões Liberais, que junta várias profissões liberais, médico, dentista, fisioterapeuta, engenheiros, técnicos industriais, são várias profissões liberais que a CLT reconhece como profissão liberal. E a CNPL, a Confederação Nacional de Profissões Liberais, então eles me convidaram, uma vez por mês eu visitava uma capital do Brasil, e eles faziam uma reunião para eu fazer a história do movimento operário no Brasil, a história dos sindicatos no Brasil que eu fazia. A palestra era a história dos sindicatos no Brasil, e a outra palestra que eu fazia era o neoliberalismo e as ameaças ao movimento sindical. Isso em 2005. Um dia, cara, não tem nada a ver com nada, a gente acabou a aula, a gente estava tomando uma cerveja lá no bar, no hotel, Aí um cara, acho que querendo agradar, ou sei lá, não sei o que ele estava querendo fazer, a mesa tinha várias pessoas na mesa. Não, sabe esse negócio do MST? Eu estou muito preocupado porque eu tenho um terreninho lá em Brasília e de uma hora para outra eles podem invadir meu terreninho. Aí eu digo assim, cara, presta atenção e não se iluda com a Rede Globo. Não se iluda com essas besteiras que ficam... Cara, ninguém vai querer seu terreninho. Tem alguma casa no seu terreninho? Não tem não, ainda não consegui nem construir. Eu digo, cara... Mas essa é a visão, sim, cara. Essa é a visão. Então o Marx destrói isso aqui. Entendeu? Não. A pequena propriedade, a pequena propriedade do operário, a pequena propriedade do camponês, isso daí vocês já destruíram, pô. O que nós queremos é a propriedade grande, a propriedade burguesa. Essa nós queremos, sim. Essa tem que ir para a mão da classe trabalhadora, da classe operária. Não tem saída. Então ele destrói essa visão assim, tranquilamente. Vamos falar da moderna propriedade privada burguesa. Mas será que o trabalho assalariado, o trabalho do proletário, lhe cria propriedade? Aí ele pergunta, vem cá, mas o trabalho do operário cria propriedade para ele? Aí o próprio Marx responde, não. O trabalho do operário cria capital, cria a propriedade de vocês. Operário em construção, né? A sua cachaça barata é o uísque do patrão. É o uísque do patrão, exatamente. O seu sapato furado é o pneu do carro do patrão, é isso aí. É exatamente isso. De modo nenhum. O trabalho cria o capital do qual vocês se apropriam. Então, ele joga com isso e destrói toda a argumentação dos caras. Não tem saída. A propriedade, na sua figura moderna, move-se na oposição de capital e trabalho assalariado. Então, ele mostra o seguinte, a propriedade não ultrapassa essa contradição entre o que é o capital e o que é o trabalho. Nessa contradição surge a propriedade. A propriedade está aí dentro. Então, quando ele diz, não, nós queremos sim abolir a propriedade burguesa,
Porque, ao abolir a diferença entre o capital e o trabalho, nós abolimos a propriedade burguesa. Queremos suprimir apenas o caráter miserável desta apropriação, em que o operário só vive para multiplicar o capital, só vive na medida em que o exige o interesse da classe dominante. Ou seja, essa exploração ela é tão brutal que o operário ele só existe no momento que está atendendo à exploração capitalista, senão ele para de existir, ele não tem função para o capitalista. No momento que ele deixa de produzir, no momento que ele deixa de ser útil a essa situação, ele não existe mais enquanto operário. É isso que eles vão destrinchar aqui a seguir. Na sociedade... Você tem meia hora, só para ti. Tá, vou correr aqui. Na sociedade burguesa, o trabalho vivo é apenas um meio para multiplicar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é apenas um meio de ampliar, enriquecer e promover o processo de vida dos operários. Então, aí ele joga com essa contradição. Dentro da sociedade burguesa, o trabalho serve para acumular riqueza. Na sociedade comunista, o trabalho serve para acumular bens para a sociedade. Essa é a grande diferença. Essa parte aqui eu já comentei bastante. O comunismo não tira a ninguém o poder de se apropriar de produtos sociais. Tira apenas o poder de, por esta apropriação, subjugar a si o trabalho alheio. Então, o comunismo ele não vai tirar o bem de ninguém. O comunismo não vai invadir a sua casa e tirar os seus bens. Ele simplesmente tem como visão o seguinte: impedir que você utilize esses bens para explorar outro. É a visão tacanha, né? Tem dois vestidos, vou tirar o meu vestido. Rapaz, pô, não precisa ir longe, cara. Eu era moleque, minha tia me criou, quer dizer, eu com 11 anos já tinha virado comunista. Eu tinha 11 anos de idade e eu já tinha lido o Manifesto Comunista, que o Cícero Neiva que me deu de presente. Mas eu tinha uma outra tia extremamente reacionária, muito reacionária. Eu estava com 16 ou 17 anos. E o marido dela era delegado de polícia. Delegado de polícia. Eu tinha uns 16 anos por aí, a gente estava almoçando lá na casa dela, minha mãe, meu pai, todo mundo. Eu não sei por que caiu, não sei até hoje como é que a conversa foi partida. Aí ela disse assim: eu? Esse negócio de comunismo, já pensou todo mundo andando igualzinho na rua, com a mesma roupa, com a mesma... Aí eu olhei para ela e disse: vem cá, tia, você é burra assim mesmo? Ou foi seu marido que botou isso na sua cabeça? Aí minha mãe me carregou: não, vamos para casa. Mas é essa visão que o pessoal ainda tem, cara. Olha, eu tive cada briga dentro da família, não sei com mãe Nena, eu tive cada briga terrível. Paciência. De acordo com isso, a sociedade burguesa teria há muito que ter perecido de inércia. Assim, tem um discurso muito usado até hoje a direita usa esse discurso, dizendo o seguinte: se você coletivizar os meios de produção, ninguém mais vai querer trabalhar, ninguém mais vai querer produzir. O que incentiva o cara a produzir é a disputa por ganhar riquezas. Se a riqueza é distribuída por todos, ninguém vai querer produzir mais. Esse é um discurso que eles usam até hoje. E já usavam na época. Então, tem-se objetado que com a supressão da propriedade privada, cessaria toda a atividade e alastraria uma preguiça geral. Ou seja, se acabar com a propriedade privada, todo mundo vai virar preguiçoso porque não precisa mais trabalhar, a propriedade privada acabou. Aí ele responde: de acordo com isso, a sociedade burguesa teria há muito perecido de inércia, pois os que nela trabalham não ganham, e os que nela ganham não trabalham. Então, ele responde numa boa,
curiosamente, jogando com as contradições da própria burguesia da época, ele joga com isso e trabalha muito bem essas ideias. As vossas próprias, aquilo que você estava colocando, Ponciano, as vossas próprias ideias são produtos das relações de produção e propriedade burguesa, tal como o vosso direito é apenas a vontade da vossa classe elevada à lei, com vontade e conteúdo que está dando as condições materiais da vida da nova classe. Aí ele diz o seguinte: tudo que você tem, tudo que os burgueses defendem hoje, lei, cultura, educação, são coisas feitas para atender aquela classe que está no poder. A cultura é a cultura deles, a educação é a educação deles, a ideologia é a ideologia deles, a lei é a lei deles. Então tudo que existe é apenas para atender às necessidades de uma classe, da classe que está no poder, né? É aquilo que ele coloca no outro texto, se eu não me engano, está na Miséria da Filosofia. Aquele, como é que é? A história da sociedade até hoje foi a história das lutas de classe. Então ele mostrou que sempre a classe que está no poder é que vai impor cultura, educação, lei e etc e tal. Enquanto a gente não abolir as classes, vamos estar sempre submetidos a essa imposição da classe que está no poder. É isso que ele coloca aqui claramente nesse capítulo do livro. Aí vem a questão da mulher, que deu uma polêmica naquela nossa última aula, que o cara fez uma pergunta, lembra, pelo Facebook. Não, mas os comunistas querem acabar com a família e esse negócio de elevar a mulher. Instituir a orgia. Elevar a mulher. O cara fez essa pergunta durante a aula pelo Facebook. Quando falou que vai se instituir a orgia. O cara fez a pergunta, eu respondi. Mas olha aqui no manifesto o Marx responde a isso numa boa. O burguês vê na mulher um mero instrumento de produção. A mulher para o burguês é um instrumento de produção. Ou para produzir filhos, a prole, ou como trabalhadora. A mulher para o burguês é um meio de produção. Ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados comunitariamente. E, naturalmente, não pode pensar senão que a comunidade virá igualmente a ser o destino da mulher. Os comunistas não precisam de introduzir a comunidade de mulheres. Ela sempre existiu. Desde a história da humanidade. Cara, a mulher sempre mandou, né? Então, não são os comunistas que estão desmostrando o papel da mulher na sociedade. O papel da mulher na sociedade sempre existiu desde as tribos lá, priscas eras. Então, o Marx é claro, olha, os comunistas não precisam introduzir a comunidade de mulheres. Ela existiu quase sempre. Entendeu? Os nossos burgueses, não contentes com o fato de que as mulheres e as filhas dos seus proletários estão à sua disposição, para nem sequer falar de prostituição oficial, acham um prazer capital em seduzir as esposas uns dos outros. É um tiro, né? O burguês, cara, o burguês, cara, ele não se contenta em achar que a mulher do proletariado tem que servi-lo, mas eles também sentem prazer de... Cornear um homem. Olha, ele escreve isso em 1848, gente, não fui eu, não. Esse cara era genial, esses caras eram geniais mesmo, geniais, pô. E de resto, é evidente que com a supressão das relações de produção atuais, desaparece também a comunidade de mulheres que dela decorre, ou seja, a prostituição oficial ou não. Quer dizer, aboliu a propriedade privada, abole também a prostituição, seja ela oficial ou não. Os operários não têm pátria, é aquilo que eu já tinha comentado lá antes. Os operários não têm pátria. Uma coisa curiosa, cara, que eu estava discutindo, eu não me lembro com quem foi que eu estava discutindo, mas foi essa semana. O negócio de nação. Esse negócio de pátria, cara, é um troço muito curioso, porque... Quem é que criou essas fronteiras que a gente conhece? Esse conceito de pátria que a gente conhece hoje? De onde surgiu isso? Que eu saiba,
Eric Hobsbawm, tem um livro do Eric Hobsbawm que é fantástico, chamado Nações e Nacionalismo, desde 1862, parece, em que ele estuda exatamente como é que foram sendo criadas essas nações a partir do próprio desenvolvimento da burguesia. Fala em contradição, chama o Flávio Preto, que é branco. É uma contradição. Então, quer dizer, esse conceito de nação, quem criou isso? Quem é que criou essas fronteiras, etc e tal? Agora, a grande questão que a gente tem que discutir é o seguinte: hoje em dia, principalmente com o avanço da globalização, do neoliberalismo, das novas formas de produção, as novas formas de exploração, melhor dizendo, né? O operário hoje ele não tem mais pátria, cara. Ele tá sendo mobilizado de um país para o outro em busca de emprego. Está lá o desemprego na Europa, o trabalhador está imigrando para a América. Enquanto isso, os africanos estão indo para a Europa. Ou seja, não existe mais, para o proletariado não existe pátria. O capitalismo também não, né? Porque agora não está preso só. Pois é, exatamente. Essa noção de pátria acaba. Eu não sei quem está acompanhando essa série que eu estou escrevendo lá, com o sindicalismo na encruzilhada. Já está no capítulo 11. Está onde? No Facebook? Eu tenho post no Facebook, tenho post lá no nosso grupo, lá do curso de formação. É que o Ernesto é contra o WhatsApp. O WhatsApp é a extensão de americano, entendeu? Não é isso, gente. Eu já expliquei isso várias vezes. Eu não gosto do WhatsApp porque eu acho que é um negócio assim que se intromete muito na sua vida. Pô, qualquer hora aquela porcaria toca, sabe? Aquilo me irrita profundamente. O Facebook não, na hora que eu quero eu ligo, vai vejo lá o que tem, quando eu quero eu saio fora e acabou. Com essa porcaria tocando toda hora, enche meu saco. Pô, às vezes, cara, eu tô concentrado, tô lendo, tô estudando, tô escrevendo, aí, eu vejo meu filho lá, que aquela porcaria toca toda hora, eu digo, pô, filho, desliga essa droga pelo menos. A solução para você é usar o WhatsApp sem notificação. Não sei, já me falaram isso, eu nunca tentei, então... Eu nunca tentei. Aliás, nunca nem baixei esse aplicativo. Nunca nem botei esse aplicativo. O pessoal briga comigo, o pessoal lá do sindicato onde eu trabalho, então fica irritado. Pô, mas a gente fica te procurando. Eu digo, ó, eu tenho e-mail e eu tenho um telefone. Liga pra mim, 995806072. Liga pra mim, pô. Ah, mas... Não, cara, liga pra mim, pô. Liga pra mim. Pra mim, eu aprendi o seguinte... quando eu era pequenininho, telefone, tele é a distância, transporte, fone é falar, a voz, telefone é a voz à distância, o resto eu não sei nem usar isso aqui, eu sei falar, liga para mim que eu vou te atender, eu vou ligar para você, você vai me atender, o resto, tô nem aí. Ah, meu filho, ô velho, aqui tem não sei o que lá. Eu digo, pô, eu não vou usar mesmo, pô, dane-se. Quero saber. Você tá indo do gemidão do Zap. Vai cair dele. Vai cair dele. Azar. Hoje veio mais um meu trabalho. Estou terminando. Aí, pô, ele faz um destaque que eu acho muito importante, quase no final desse capítulo, né? São os dois últimos destaques que eu quero fazer. Primeiro é o seguinte, ele quase o penúltimo parágrafo lá, ele diz, o proletariado usará a sua dominação política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe. Então aqui ele desmistifica essa visão de Estado que muita gente fala o Estado proletário, o Estado... o Estado autoritário. Não. Marx e Engels explicam claramente, não. O Estado é a classe operária organizada enquanto classe. Na hora que ela chegar, aboliu a propriedade privada, organizou a sua própria organização, a sua própria existência, o Estado é ele. O Estado é o proletariado. Não tem essa... dicotomia toda que as pessoas ficam falando aí. E para finalizar, Ponciano... Até às 8. Até às 8. Não, tudo bem, tem 10 minutinhos aqui, mas eu quero fazer 2 comentários.
Então aqui tem o seguinte, logo a seguir dessa parte, eles fazem uma relação de 10 pontos, né, que ao ser abolida a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, ao se estabelecer um Estado proletário, um Estado realmente dos operários, eles têm 10 pontos que eles colocam como, bom, isso aqui vai acontecer, tem que acontecer, isso aqui é uma consequência natural quando você acabar com a propriedade privada. São 10 pontos, mas eu destaco 2 aqui que me chamam muito a atenção, principalmente para as coisas que nós estamos vivendo hoje, não é só no Brasil, mas no mundo. Né? São 2 pontos que eu acho fundamentais que eles já destacam, isso em 1848. É o ponto 4, confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes. Aí, aqui eu já vi muita discussão em cima disso. Como é que é? Então, o Marx e Engels querem quer dizer, se o cara emigrou para o Brasil, tem que tomar tudo que é dele. Vejam bem, eles escrevem isso em 1848, na época daquela revolta toda na Europa, em que os caras muito ricos, os burgueses, para se salvar, eles emigravam com todos os seus bens para outros países e iam explorar a mão de obra no outro país. O que nós estamos tendo, até hoje, nós estamos vendo isso hoje. Então, quando ele fala aí... Não é imigrante pobre. Não é o imigrante pobre, não é o trabalhador que emigra buscando emprego em outro país, mas é esse cara que tira a riqueza do país dele para ir ganhar e explorar em outro país. Aí ele diz, não, isso aí tem que ser confiscado mesmo, tem que acabar com esse cara. Tanto que, na edição de 1888, Engels tira esse daqui, os imigrantes, aí eles dizem, do capitalista imigrante. E o item 9, que para mim é um ponto fundamental do programa comunista, em qualquer situação, o item 9 eles dizem o seguinte, unificação da exploração, da agricultura e da indústria, atuando com vistas à eliminação gradual da diferença entre a cidade e o campo. Porque o que causa um dos grandes problemas do nosso sistema capitalista hoje, ainda? Naquela época isso devia ser muito mais acirrado, mas hoje ainda existe essa questão. Qual é a grande diferença? É essa contradição entre a cidade e o campo. Por quê? A gente diz, não, a cidade produz os bens industrializados, o campo produz alimento, produz comida. Então o que acontece? E matérias-primas. Então essa contradição, essa diferença entre os preços do que é produzido na cidade e o que é produzido no campo, alimenta a exploração capitalista. Então quando eles dizem claramente o seguinte, ir reduzindo, quer dizer, tem que unificar a produção do campo e a produção da cidade, tem que ser unificada numa só economia. Que nesse momento a gente vai acabar também com essa diferença entre a cidade e o campo. Isso é fundamental. Porque o que a gente está vendo hoje aí? O que a gente está... Aí está aí o movimento, o MST, né? Tentando... Eu li hoje a matéria, eu não sei onde é que eu li essa matéria hoje. Quer dizer, o pequeno proprietário rural, que a gente chama de produção familiar, hoje é responsável por 86% do alimento que chega na nossa mesa. Então por que só tem que valorizar o grande latifundiário? Se quem produz o alimento é o pequeno. E por que tem que diferenciar o pequeno produtor rural? Dá um duro desgraçado de sol a sol para produzir alimento e tem um preço depreciado em relação ao trator que ele tem que comprar, por exemplo. Então no momento que você unificar as duas produções, a produção da cidade com a produção do campo, você acaba com essa diferenciação. Eu acho que, para finalizar, por isso que eu queria finalizar, eu acho que é isso que Lenin busca. Quando ele logo depois da Revolução, ele cria a ANEP, a nova economia política, trocando a produção do campo pela produção industrial, fazendo com que o camponês passe a receber ferramentas, tratores, sementes, adubo, porque isso era produzido pela indústria
E por que tinha que ter mais valor do que o trigo que o camponês lá estava produzindo? Então a ANEP ele vem muito nesse sentido de tentar unificar a economia, por isso ele chama de nova economia política. A ANEP foi muito mal entendida pelos nossos marxistas por aí. Muita gente critica a ANEP, todo mundo mete o pau na ANEP. Acho que pouca gente entendeu a ANEP. Entendeu? Pouca gente entendeu a ANEP. Teve erros? Sim, teve erros. Você tem que ver que a União Soviética, quando ela surge no meio de um caos. O mundo estava num caos. Não podia surgir já com um modelo perfeito. Né? Pô, o pessoal fala muito, mas a Segunda Guerra... O negócio é o seguinte, vocês têm que ver o seguinte, a União Soviética ela surge. A Revolução Russa acontece na Primeira Guerra Mundial. Acaba a Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi invadida por 8 países diferentes. 8 países diferentes invadiram a Rússia. França, Japão, Itália, todo mundo invadia. 4 anos de guerra civil. E depois começa a Segunda Guerra. Tu imagina que loucura que era aquela economia. Tem um livro, cara, que eu emprestei e perdi, cara, eu já cacei todos os sebos do Rio de Janeiro e nunca mais achei esse livro, chamado A Grande Conspiração. A Grande Conspiração que trata exatamente disso, como é que as grandes nações capitalistas organizaram todo esse ataque à Rússia depois da Revolução. Por que o Japão foi invadir a Rússia? Por que a França foi invadir a Rússia? Por que a Itália foi invadir a Rússia? Quem organizou isso aí? Esse livro é muito interessante, chamado A Grande Conspiração. Eu emprestei e nunca mais me vi esse livro e não acho por aí para vender, lamentavelmente. E eu acho que eu acabei. Pessoal, como a gente não está falando